contato, tá? Quem está entrando no canal já está entrando na frequência da energia crística, né, pessoal? Maravilha. Vamos aproveitar, né? Todos nós estamos ajudando, né? Expandindo essa frequência crística para toda a humanidade, né, pessoal? Então, muito bom. Beleza, pessoal? Não vamos perder tempo não, né, pessoal? Vamos chamar a nossa convidada de hoje. E a gente agradece a doutora Patrícia, né, por ter aceitado o nosso convite, né? Sempre ela acha uma vagazinha na nossa agenda, parece a quarta vez que ela vem no nosso canal. Muito obrigado. Então, vem para cá, doutora Patrícia, né? Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? É um prazer, Zé, é um prazer sempre estar aqui com você e com vocês aí, trocando ideias, figurinhas, informações, tudo que a gente pode, né, fazer para auxiliar, para melhorar o nosso discernimento, para melhorar a nossa qualidade de vida. E hoje eu venho falar sobre um assunto muito interessante, porque a gente fala muito sobre nos preparar, né, Zé? Eu preciso me preparar, eu vou fazer uma mochila aqui, eu preciso comprar lanterna, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas se nós não tivermos um equilíbrio mental que traz para a gente um discernimento, que traz para a gente um entendimento e um olhar abrangente da onde que eu me encontro, quais são as ferramentas que eu tenho, como eu posso resolver a situação que eu estou inserido nesse momento. Não vai adiantar de nada a gente ter mochila, a gente ter a lanterna, mas a gente não vai saber como usar, para onde ir. A gente muitas vezes paralisa, então a gente precisa entender toda essa situação, afinal, o que está acontecendo com o sistema Terra, né? Está muito estranho, está raro, estranho e peculiar, como eu sempre falo. A gente observa no clima, a gente observa o comportamento das pessoas, a gente observa as atitudes, né, comportamentais dos governantes, a gente observa e fala, puxa, tem alguma coisa estranha, né? Tem algo no ar. Afinal, o que a gente está fazendo aqui? Por que está acontecendo tudo isso? Muitas pessoas, quando não sabem explicar o que é, as pessoas, a primeira palavra que elas colocam é uma anomalia. Eu não sei o que é, eu vou colocar, é uma anomalia. Seja na doença, né, na área da saúde, seja na área de qualquer, até do clima, né? Então a gente escuta muito todo mundo dizer, nossa, é uma anomalia que aconteceu. Gente, está acontecendo várias situações, não só a gente está falando de Brasil, a gente está falando do Rio Grande do Sul, que está passando por uma situação imensa, é uma situação muito, muito preocupante, porque não é somente a água que entrou nas casas, você está falando de vidas, você está falando de estrutura de economia, você está falando de agro, de fazendas, você está falando de escolas, você está falando de empresas, que entrou água, que acabou, e aí, como é que você vai estruturar, ou melhor, reestruturar um Estado? É um Estado todo. Então, não é só isso. As pessoas que estão ali, que estão passando por aquelas dificuldades, por aquelas situações, pelo caos ali presentes, como é que elas se encontram? Muitas pessoas ali, elas buscam dentro dela forças e entra em ação a adrenalina, né, que joga ali e faz com que a pessoa vá na ação, vá no movimento. Perfeito, concordo. Mas vai chegar um momento que esse vai acabar, essa adrenalina vai baixar. E aí o que vai acontecer? Como é que você vai se comportar pós-caos?
Percebe? Porque naquele momento, muitas vezes você tem até uma linha de raciocínio, entra na sua rede neural, um raciocínio, discernimento, rapidez, você tem força física, perfeito. Né? Você está ali, você vai e acontece e ajuda. Mas no momento que aquilo sanar, passar, a gente precisa prestar muita atenção nos efeitos colaterais que esse caos produz. Porque as nossas células são inteligentes. Como sempre eu falo, nosso corpo físico, nossa fisicalidade, a gente acha que essa matéria é sólida. Não, está tudo ali, energia, movimento. Existe, nós somos igual um queijo suíço, né? Quando a gente fala das nossas células, porque as nossas células, elas têm espaços vazios entre uma célula e outra. Então, eu brinco muito com os meus alunos, eu digo que a célula parece um queijo suíço, porque a gente tem vibração, tem informação entre uma célula e outra. Existe um vácuo quântico, ali um vácuo entre uma célula e outra. E esse vácuo é cheio de informação. Muito bem, se a gente vai entender dentro deste princípio, com a informação que nós colocamos, pensamentos, os sentimentos, as emoções, esse tipo de informação, isso gera uma toxina para as nossas células. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso emocional, ele atua mais de 90% em todas as doenças. Então, as doenças, elas são geradas, na maioria das vezes, pelo nosso campo emocional, pelas nossas emoções, como nós nos comportamos. E a nossa mente atua diretamente nas nossas emoções, fazendo com que o nosso corpo reaja positivamente ou negativamente. Isso sempre eu falo em todas as lives. Mais uma pergunta que não quer calar, afinal de contas, como a gente faz para a gente se proteger diante disso? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como fazer, então, para se proteger diante desse caos? Como eu faço para equilibrar o meu campo mental, equilibrar as minhas emoções? Primeiro, a gente precisa entender aonde nós estamos inseridos. Quem realmente nós somos? Muitas pessoas querem resolver de fora para dentro. Se você não estiver consciente de dentro para fora, você não vai conseguir resolver o que está fora de você. Isso é fato. Então, estar presente, estar consciente neste momento, pessoal, prestar atenção. O que eu estou fazendo? Qual a minha atividade? Como estão as qualidades dos meus pensamentos? No final, como é, né? É uma matraca que fica aqui falando comigo e dando opinião o tempo inteiro? Eu tenho controle sobre esses pensamentos? E os sentimentos que aparecem, que apresentam abruptamente? Muitas vezes eu não tenho controle. E como fazer para a gente adquirir esse controle? Aí está a questão. Nós precisamos entender a qualidade dos nossos pensamentos, entender que a mente consciente do ego, ela é uma parceira sua, não a sua inimiga. Ela foi criada para você dentro desta formatação holográfica em que estamos inseridos neste momento. Com o personagem Patrícia, com o personagem José Celso. Perfeito. Só que ela não nos comanda. Nós é que temos que buscar a nossa força interior. Por isso que buscar o conhecimento significa você entender de quem você é, qual o papel que você desempenha nesta vida, quais são os seus verdadeiros propósitos,
propósitos. Coloca aí essas perguntas no caderno. O que é realmente de importante e de urgente? Muitas pessoas colocam o urgente na frente do importante. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente importante. Então, fazer um balanço sobre a sua vida. O que eu preciso para viver? Um exemplo clássico, Zé, eu tenho 10 relógios Rolex. Tô dando um exemplo. Eu tenho carro de luxo XPTO. No momento que a água entrou no Rio Grande do Sul, fez aquele estrago, a gente não vai entrar no assunto desse estrago em si, aqueles 10 Rolex que eu tenho, vai servir para alguma coisa? Estou dizendo que não seja bacana. Aquele carro XPTO que eu tenho, vai servir para alguma coisa? Se eu não tiver a ação necessária, o que é importante naquele momento? Percebe? O que naquele momento eu tinha que ter de importância? Adquirir, desenvolver, não adquirir. Desenvolver a minha intuição, a minha percepção. E isso a gente desenvolve no conhecimento, conhecer-te a ti mesmo. Porque a nossa intuição, a nossa percepção é que vai nos ajudar naquele momento. Se nós estamos olhando somente de fora para dentro, nós deixamos de olhar quem realmente nós somos. E o que eu vejo hoje é que a humanidade, ela deixou de lado, ela não sabe quem ela perdeu a sua assinatura, ela perdeu ela se perdeu no meio dessas ilusões criadas, desses fantoches, desses teatros a céu aberto, e elas se perderam, porque elas ficam tão preocupadas em si, que eu preciso do sapato para tal coisa. Você tem 50 pares de sapato, mas você precisa daquele sapato. Será? Quais são as suas verdadeiras necessidades? Então, não estou dizendo, pessoal, prestem atenção, que você não vá comprar o que você precisa. Pô, eu estou precisando de um tênis, porque meu tênis está velho, então eu vou lá na loja, eu compro um tênis novo, por quê? Porque eu uso muito tênis para fazer caminhada, para ir no parque, né? Para ir na academia. Perfeito, perfeito, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo os excessos. Então, a gente precisa entender o que as necessidades, quais são as nossas verdadeiras necessidades. E tudo isso que eu estou falando, a gente precisa colocar em prática agora, para a gente poder ver o que realmente... O que eu vejo que as pessoas têm vazio, as pessoas estão vazias. As pessoas, sabe, estão perdidas. Elas compram, adquirem. Não estou dizendo que você não deva comprar quando você precisa de algo. Perfeito? Mas estão sempre ali perdidas, depressivas, tristes. Patrícia, eu sinto que tá fazendo falta de algo, eu sinto vazio dentro de mim. Eu escuto muito isso no dia a dia. Eu estou sempre triste, eu estou sempre frustrada, parece que as coisas não dão certo. Então, a gente tem que parar nesse momento e refletir e observar o momento agora, sabe? Quer dizer, já passou o momento da autoobservação, porque eu venho falando muito sobre isso, Zé, há muitos anos. Há muitos anos. No momento agora, a gente tem que nós precisamos estar preparados agora para essas situações que vão ocorrer. Por exemplo, nós não precisamos ter bola de cristal, nem ser magos, nem ser nada disso. É só você ter um pouco de entendimento.
Se o Brasil hoje não está produzindo o alimento que precisa com quantidade, indubitavelmente, daqui a alguns anos, poucos anos, podemos dizer 2025, nós não teremos alimento para comer. É fato. Você não precisa ser. É só você entender a estrutura geopolítica, e você está inserido nessa estrutura geopolítica, e isso faz parte do reconhecimento de si mesmo. Uma outra coisa muito importante que precisamos ter e estarmos atentos é com relação à qualidade de nossos alimentos. Vocês sabiam que o alimento que é transgênicos, esses alimentos cheios de porcaria, eles deixam o nosso cérebro extremamente afetado com relação ao nosso discernimento. Afeta a nossa rede neural, o nosso cérebro. Então, quanto mais alimentos nós comermos de porcaria, mais nós seremos afetados, nós ficaremos cansados, ficaremos depressivos e com muito maior facilidade de sermos manipulados. Só que tudo isso depende das escolhas, e a escolha, indubitavelmente, está ligada à vontade. Então, se você não sabe quem você é, você não sabe qual o seu propósito da sua vida, você não sabe o que você está fazendo na sua vida, você não sabe para onde você quer ir, então por que você está com a mochila pronta? Se você não sabe para onde você vai? Se você não sabe nem quem você é, você não sabe nem o que você está fazendo aqui, como é que você vai saber para onde você vai? Como é que você vai se proteger num momento? Seja qual for a necessidade que você tenha. Se você, no seu dia a dia, você precisa desenvolver um trabalho, e naquele momento, por exemplo, o seu computador quebrou, e aí você entra em pânico. Se naquele momento, por causa do computador que quebrou, você entrou em pânico, imagine no momento de um caos, de um problema do Rio Grande do Sul. Se você não consegue lidar com arroz e feijão, que é o computador que deu um pane naquele momento, opa, como é que eu vou agir? Calma, peraí, vou pegar o telefone da pessoa que vai consertar, aonde eu vou levar o computador. Então, eu tenho que ter uma calma para eu poder ter o quê? Plano A, plano B, plano C. Agora, se naquele momento eu entrar em pane, eu ficar nervosa, aí eu vou xingar, aí eu vou... Nossa, meu dia, estragou o meu dia, não sei o quê. Se você não consegue lidar com uma situaçãozinha pequena, como é que você vai lidar com uma situação grande? Então, é no dia a dia que você vai observar o seu comportamento para você se reconhecer e falar, poxa, olha essa minha deficiência, olha como eu ajo dessa forma, olha como eu me movimento dessa forma. Peraí, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Por que estou sentindo tal coisa estranha? Por que veio esse pensamento agora? Por que veio um sentimento esquisito? Quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a reconhecer as nossas falhas, a gente começa a entender que a gente tem o controle e a escolha da gente modificar aquilo. Ai, mas é tão difícil de modificar. Por quê? Porque elas estão enraizadas com as crenças que nós acreditamos, com aqueles padrões engessados que a gente... É aquela coisa, sabe? Eu mudo de namorado, mas eu levo o problema junto comigo, porque o padrão é o mesmo, né? A ressonância é a mesma. Então, se você entender dentro deste contexto, você vai começar a entender como é que você reage com você mesmo, porque se você não se conhecer, você não vai conhecer o outro e não vai conhecer o ambiente onde você está e para onde você precisa ir. E isso, a gente precisa estar atento a todo momento da nossa vida.
não é apenas agora, nesse momento, resolvi o problema. É estarmos presentes, é entrarmos em contato. Poxa, eu estou entrando em conflito com a minha mãe, então eu vou dizer, pô, o problema é minha mãe, porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo, peraí. Assume a responsabilidade. Primeiro sobre você. Você permitiu que essas coisas também acontecessem. Espera lá. Reconhece isso. Opa. Não queira colocar o problema lá fora, achar que o outro é o culpado. A partir do momento que você para, você reconhece, fala, eu assumo a responsabilidade pela minha escolha. Porque eu estava ali porque eu quis, porque foi vontade minha. Eu deixei que aquela coisa acontecesse, aquela situação acontecesse, porque eu não reconhecia quem eu era. Então eu vou me reconhecer, eu vou me respeitar, eu vou observar quais são as minhas deficiências, quais são as minhas falhas, o que aconteceu, quais foram os buracos, vácuos que aconteceram na minha vida que fizeram esse nó. Se eu não entender isso, eu não consigo entrar lá na frente. Eu não consigo desenvolver absolutamente nada na minha vida. Porque é caminhando que se faz o caminho. E a gente precisa aprender a vivenciar e assumir cada passo que a gente dá na vida. Isso é um processo de autoconhecimento. É o dia a dia, o arroz com feijão. Então, se a gente... egocentrismo, arrogância, vaidade, orgulho. Mas eu não vou me rebaixar ao fulano. E se você não entender toda essa dinâmica, como sua vida funciona, e você escolheu estar nesse momento presente. A escolha foi sua. E sucumbir é uma reprovação. É uma reprovação que você não passou de ano. Então, eu acho que a responsabilidade é... mas o fulano vai resolver. Vamos lá. Eu vou ser clara com vocês. Ninguém, absolutamente ninguém, eu vou repetir de novo, absolutamente ninguém vai resolver nada na sua vida a não ser você. Perfeito? Vamos começar por aí. A partir desse momento que eu sei que eu tenho a responsabilidade sobre mim mesma, então eu vou prestar atenção aonde eu fabrico as informações e qual é a energia que eu passo para o outro. Se eu estou ali preocupada em falar mal, em condenar, em criticar, né, em falar mal do outro, eu estou jogando a minha maravilhosa energia, que é maravilhosa, que está dentro de nós mesmos, nós somos pura energia, jogando fora, perdendo o meu tempo em julgar, criticar e condenar. Opa. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo? É isso que eu quero? Se eu não me dou respeito, se eu não me reconheço, mas eu queria tanto, Zé, que minha mãe me reconhecesse. Eu queria que minha mãe me amasse, eu queria que meu pai me amasse. Por que eles se separaram? Eles se separaram porque eles quiseram, foi escolha deles. E eles não precisam te amar. Aliás, ninguém precisa te amar, a não ser você mesmo. Percebe? A não ser você mesmo. Você precisa se reconhecer. Você precisa se amar. Só isso. Assumir a responsabilidade de você mesmo. Olha, isso é 50% do caminho andado. Aí você vai falar, opa, mas peraí. Mas, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Perfeito. O que você está fazendo na sua vida? Mas olha, o que aconteceu? Porque as coisas não dão certo comigo? Porque tudo... Qual é a frequência de pensamentos, de sentimentos e de emoção que você está vibrando? O que você está acreditando? Qual é o padrão que você está vivenciando? Quais são as crenças que você acredita como verdade? Quando você começa a entender sobre isso, você fala, poxa vida,
é uma estrutura emocional para que eu possa viver na vida em que eu estou inserida. Então, quando o meu computador quebrar, meu computador quebrar, vou ligar para o técnico. Ô, fulano, tudo bem? Olha, eu preciso levar o meu computador até aí. Espera aí, que eu vou dar um jeito. Eu tenho algumas coisas para resolver, eu vou ver, vou levar e a gente vai resolver como fazer. Já vou estar na minha cabeça já o plano B. Espera aí, minha filha tem um computador mais velhinho, ou meu marido tem um computador, ou a minha tia, espera aí que eu já vou entrar em contato. Vocês podem me emprestar, por gentileza, por algumas horas, porque o meu computador está consertando? Eu não entrei em pânico. Você entendeu, Zé? Eu não entrei em pânico. Eu parei e comecei a analisar, plano A, plano B, plano C, né? E aí a gente vai trabalhando, isso é inteligência emocional. Então eu levo. Ah, mas eu não tenho carro, não sei o quê. É difícil de ônibus, vai de Uber. Olha, tenho que ir rápido. Pego um Uber, levo, sento. Olha, se o senhor pode, por favor, fazer o levantamento para mim? Daqui a pouco eu venho, o senhor me liga. Enquanto isso, na volta, eu já estou ligando, pegando algum, né, computador emprestado. Vou pegar, tá? Estou só por algumas horas. Perfeito, resolvi meu problema. Sem crise existencial. Ou eu posso resolver de uma outra forma, por exemplo, eu posso sentar, começar a puxar os cabelos e chorar. Ai, porque agora o mundo caiu, porque as coisas que nada acontece de bom para mim, tudo acontece errado, porque minha vida é um caos. Você vai perder uma energia absurda e vai se desequilibrar emocionalmente por causa de um computador. Ele se conserta, leva lá, não, muda a estratégia. Tudo depende da maneira de como você reage diante de uma situação de caos. Pode ser um caos pequeno, como, por exemplo, um computador que quebrou, como pode ser um caos grande, né? Uma água que entrou na casa. Então, quando você começa a trabalhar isso e a desenvolver, né, conhecer você como de verdade, poxa, eu tenho esse desafio, eu tenho essa deficiência, eu tenho essa dificuldade. Começa a olhar e observa que os desafios, que as deficiências, que as dificuldades são lanternas que estão mostrando para você o caminho que você precisa seguir e você não está vendo. Porque você está vendo só o negativo. Nem todo negativo é negativo, é ruim. As pessoas acham que o negativo é ruim. E não é. Nem todo mal é mal e nem todo bem é bem. Nem toda aquela pessoa que chega para você e diz: ai, você é tão linda, como eu te amo, como... realmente gosta de você. Percebe? Então, se você entender dentro de um outro escopo, de um outro olhar, de uma outra dinâmica, se responsabilizar pelo seu corpo, se responsabilizar pelas suas escolhas. Eu tenho a escolha, né, de ir para a academia ou não. Hoje, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu não fui para a academia, foi uma escolha minha. Por quê? Porque eu tinha uma paciente para atender, eu precisava estudar o caso dela, eu estava muito cansada no dia anterior, eu estava muito exaurida no dia anterior, e eu escolhi não ir para a academia, mas eu fui caminhar. Eu fiz a minha caminhada, meu MDPL, com a minha cachorrinha. Perfeito. Então, eu me responsabilizei naquele momento. Eu falei, não, eu não estou com vontade. E eu preciso realmente parar para resolver uma situação dentro do consultório com a minha paciente para observar o tratamento dela, então eu vou ficar sem ir para a academia, e nesse tempo da academia eu aproveito e vou estudar. Só que eu não me desequilibrei por causa disso, eu assumi a responsabilidade. Simples assim.
reconhecendo que a academia é importante, mas hoje não deu, ponto. Mas não usar isso como boicote, como desculpismos, é outros 500. Então, a gente sabe que precisa? A gente sabe que precisa. Amanhã eu vou ter um tempo maior, na parte da manhã que eu resolvi, determinei em deixar, eu vou fazer meu exercício físico e a minha caminhada. Percebe? Sem crise existencial, com responsabilidade e equilíbrio. Então, isso traz um entendimento maior sobre as nossas vidas, sobre nós mesmos. Quando você observa que você tem o controle das suas escolhas, que dependendo do que você escolhe, você recebe, opa, é muito mais tranquilo e aberto, sem que haja esse descortina, sabe, uma cortina que eles colocam, dizem, ai, Deus vai resolver o meu problema, não vai resolver o problema de ninguém. Vai lá e faz. Aí você faz o quê? Você vai adquirindo na experiência, no dia a dia, a percepção de si mesmo, prestando atenção na respiração, trabalhando o dia a dia no aqui e agora. Por exemplo, eu estava naquele momento que eu não fui para a academia, vou dar meu exemplo, eu fiquei focada ali. Peguei caso, li, grifei, peguei meus livros, vou ver qual medicamento, assim, assado, cozido. Percebi minha intuição. Claro que não adianta nada, se você não tiver conhecimento, a intuição também não vai adiantar, você tem que buscar conhecimento. Aquele momento, a intuição, olha, vai por esse caminho. Eu falei, poxa vida, eu vou analisar, tal. Perfeito. Então, a intuição é a nossa bússola. Todos nós temos? Todos nós temos. Só que você tem que aprender a usar a intuição. A como usar. E tudo isso, não existe bula de receita médica. Não existe. Ah, olha, você nasceu, vem a bula, você tem que fazer assim, assado, cozido. Porque cada um é um. Cada um tem uma maneira de pensar, de sentir e de agir. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência, experienciar, vivenciar, respirar, estar presente no dia a dia. As pessoas não estão mais presentes no dia a dia. Elas estão andando com o celular na rua e elas caem no buraco porque elas não olham nada, ninguém, não consegue olhar. Você fala, mas você passou pela loja do celular. Eu passei. Meu filho, você passou, você não prestou atenção, porque você fica com aquele celular, parece um retardado mental que fica ali com o celular na mão. Porque não presta atenção. Então, estar atento, estar vigilante, é você estar presente no que você está fazendo naquele momento. Ah, tudo bem, Patrícia, maravilha, você falou muito bem, abertamente, mas, afinal, Patrícia, o que está acontecendo, por exemplo, com... Todo mundo fala, né, desse dia a dia, dessas ondas moduladoras. Vocês sabem o que são ondas moduladoras? Porque muita gente, sabe, Zé, não consegue explicar o que é, eles dizem anomalia, não sei por que isso aconteceu, não sei por que isso aconteceu. Nós temos no nosso corpo um magnetismo, uma densidade, a pressão e a luz, que é o veículo. O sistema Terra também tem magnetismo, densidade, pressão e a luz como um veículo. Ondas moduladoras é como se o sistema Terra tivesse em cima, sabe um barquinho, um barco? Imagina aquele cruzeiro enorme, maravilhoso, ele está no mar. E as ondas? Então, ele sobe, ele desce. Ele sobe, ele desce. Ele faz esse movimento. É um movimento
Por isso que se chama onda, porque ele faz um movimento de onda, ok? Por isso que eles adjetivaram como onda moduladora, porque ela modula a frequência, tá? Então, ela tem a onda que sobe, a onda que fica neutra e a onda que desce. Então, ela modula a frequência do sistema Terra. Isso faz parte da natureza do sistema Terra. Isso é o que explica a gravidade, porque a gravidade não existe. Aí é uma outra coisa. Então, o que acontece é que, como nós, nesse momento, nós estamos vibrando na ondas moduladoras negativas, que ela está descendo. Está descendo, tá? Então, você imagina aquela onda, né? Aquele desenhinho que a onda faz isso, não faz? Então, agora nós estamos na descida. O sistema Terra, porque assim, olha, as ondas moduladoras, como eu falei, são os fundamentos da natureza, são partes dos fundamentos da natureza. O sistema Terra tem uma membrana que a envolve, perfeito? Tudo, absolutamente tudo, está contido dentro desta membrana, envolve. Imagina uma membrana grande assim, e ela está ali, essas membranas, elas fazem parte, né, elas se conectam com essas ondas moduladoras. E o sistema Terra é gigantesco. Então, a gente entende que existem fatores, sim, da natureza, né? Existem, mas também existe um fator por trás do governo do caos acentuar a descida dessa onda moduladora negativa. Certo? Existe entre uma onda e outra, né? Estamos fazendo a onda, o movimento da onda. Existe um vácuo. E este vácuo é cheio de informação, porque tudo tem informação. Nós temos informação dentro de uma pedra, nós temos informação dentro do caule de uma flor, de uma rosa, tudo tem informação. Então não tem nada vazio. Existe uma comunicação, tudo se comunica. É um processo vibrante. Nesse momento, as nossas células, sem que nós percebamos, estão se comunicando. Por exemplo, eu tenho árvores aqui na frente, onde eu estou, árvores belíssimas, então elas podem estar se comunicando com as árvores. As árvores, por exemplo, estão se comunicando pela raiz com outras árvores. É um processo de comunicação. Seu cachorrinho se comunica com você, você se comunica com o vizinho. Tudo há um processo de vibração frequencial, frequências. Então, dentro deste vazio, desse espaço vazio, deste vácuo, dentro das ondas moduladoras, existe uma série de informações frequenciais, vibracionais, que estão atuando e se comunicando com as membranas que estão ali. Então, o que são ondas moduladoras? São forças de campo. Então, à medida que as ondas moduladoras negativas se movimentam no sentido para baixo, ela vai alterar o MDPL da Terra, do sistema Terra. Perfeito? Então, isso é muito, muito tranquilo. Algo que nós não temos, tranquilo no sentido de nós entendermos, e algo que nós não temos controle. Mas nós podemos ter controle sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós temos o controle. Mas se a gente não sabe quem a gente é, quem você é, o que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito? Quais são suas metas? Se você não entende isso, não tem o seu controle, como é que você vai ter o controle sobre um momento de você sair pela esquerda ou pela direita, ou por cima ou por baixo? Você não vai conseguir ter uma reação.
Então, a gente entendendo dentro deste princípio, a gente observa que nós podemos mudar a realidade de nossas vidas. Eu tenho poder de escolha de tudo que eu faço, de tudo que eu quero, de tudo que está à minha volta. Mas para isso eu preciso escolher me reconhecer quem eu sou, para poder me dominar e dominar as minhas emoções. A partir do momento que eu entender a crença que eu estou alimentando, que está fazendo com que a minha mente crie este pensamento e a emoção seja alimentada pela emoção, a partir do momento que eu descrio e desconstruo aquela crença, opa, então eu vou colocar uma nova informação. E eu vou fazer com que o meu corpo reaja positivamente. Diante de todos esses fatores, vocês fiquem sabendo que tudo o que está no nosso dia a dia, absolutamente tudo, nós estamos sendo bombardeados por frequências inúmeras de todas as formas, modelos e tamanhos. E nós precisamos entender e aumentar a nossa ressonância, a nossa frequência, para que nós atingimos, né, um grau, uma potência alta e fiquemos imunes às frequências mais baixas. Para isso, nós precisamos entender e respeitar a sabedoria do corpo. Entender, respeitar a sabedoria do corpo é saber fazer boas escolhas. Isso é fato. Se eu fizer exercício físico corretamente, respeitando o meu corpo, se ele é carbônico, se ele é fluórico, se ele é fosfórico, entender as minhas reações emocionais, por que eu ajo dessa maneira, por que eu me boicoto, por que eu sinto dessa maneira, por que eu não consigo ter controle sobre mim mesmo. O trabalho que eu desenvolvo no consultório, ele é amplo, que vocês não têm noção do que eu desenvolvo. Não só como homeopata, que é a homeopatia, ela é uma ciência, uma abordagem médica, embasada em leis, fatos e experimentações, é uma abordagem ampla, é uma abordagem terapêutica que respeita a sabedoria do corpo, é uma abordagem integrativa, porque ela vai entender o ser humano dentro da sua totalidade, porque doença é uma ilusão, e nós vamos indicar medicamentos que estimulam os sistemas defensivos do corpo, os sistemas imunológicos, para que o corpo próprio inicie o processo de cura. Mas a homeopatia, ela trabalha em casos agudos, crônicos, em doenças autoimunes, sim. Ela trabalha com todas as patologias, em todos os momentos, em pandemias. Só que, quando a gente fala que precisamos entender o ser humano, nós precisamos entender que, como nós somos responsáveis, né, Zé, nós criamos as nossas doenças. Aquele pensamento de raiva repetitivo, aquela situação que você não resolveu com a sua cunhada, com a sua vizinha, ela vai reverberar nas suas células e vai ficar registrada na memória celular. Patrícia, mas isso é muito fácil. Eu vou lá e eu limpo a memória celular. Mas se eu não entender que existe a mente consciente do ego, né, que alimenta a memória celular, que está ligada com as emoções, com as percepções, com as sensações, com as ilusões, com as crenças, com os padrões, com os valores que
foi criado, que ela está ligada com tudo, isso que alimenta as nossas células, então não adianta eu limpar a memória celular se eu não me modificar de dentro para fora e de cima para baixo. Se eu não limpar todo esse processo. Então, o trabalho que eu desenvolvo é muito maior do que vocês possam imaginar, do que limpar apenas uma célula, ou desinflamar um órgão no sistema, ou desintoxicar, ou desparasitar, ou colocar uma suplementação, uma enzima, um conjunto de enzima, lâminas de enzima, lâminas de tudo que você pode imaginar de medicamento, não importa. Se nós não entendemos esse processo, e não entendemos como o corpo reage, muitas vezes as pessoas não querem ver, as pessoas não querem estar em contato, as pessoas bloqueiam, criando, por exemplo, Alzheimer. Então, existem N fatores que a pessoa chegou nesse Alzheimer. Ah, mas é só um fator nutricional. O fator nutricional é uma causa pequena, perto da imensa toxicidade que uma emoção gera e que a célula recebe aquilo como um veneno. Vocês sabiam que uma emoção negativa que a célula recebe, aquilo torna para a célula um veneno muito maior do que um alimento. Muito mais nocivo do que um alimento. Agora, você junta isso aqui, aí junta aquilo, aí você junta desequilíbrio de sono, do dia a dia, pensamentos, sentimentos, comportamentos, ações, tudo ali desarmônico, você junta tudo e formata um ser humano que está ali. Então, quando você olha você, o seu corpo, sua vida, seu trabalho, os seus relacionamentos, começa a observar qual é a qualidade de tudo isso. Meu corpo tem essa qualidade? Eu realmente gero qualidade para o meu corpo diariamente? Benefícios ou malefícios? E eu sou responsável por isso. Certo? Beleza. Tá vendo, pessoal? A doutora Patrícia, psicóloga, né? Pesquisadora, né? Então, olha que conhecimento que ela está passando para nós, né? Tá? Ela junta tudo, né? Lá da ciência, da medicina, daqui, né? Mais o lado da psicologia, mais o lado pesquisador, né? Pesquisadora, né? E aí? Olha que momento rico que nós estamos tendo aqui, né? Essa aula de informação, né? Tudo isso aí, né, pessoal, para ajudar nós a transmutar esse corpinho nosso, né? Quando chegar 2028, nós já estamos com um corpinho, né? Sem problema emocional, né? Corpinho de violão. Perfeito! Com a corda em sintonia fina, ali perfeitinho. E outra coisa que nós agora temos que comentar sempre, né, pessoal? É atitude, né? Lá atrás, os parceiros já passaram para nós que nós temos que cuidar do corpinho e da mente, né? Que o resto eles fazem. Se nós não fizermos essa parte, não tem como eles nos ajudar. Por exemplo, agora chegou a hora. Você viu o pessoal lá do Sul. Tem pessoas ali, gente, teve que correr. E se seu corpo não está preparado para correr? Está obeso, sem atividade física. E aí? Será que perdeu a vida? O que aconteceu? Tá? Então, gente, vamos cuidar da parte o emocional, da parte física. Você cuidando do físico, geralmente o resultado vai chegar no emocional. Tá? Porque você vai ficar com um corpinho com menos sofrimento. Muito menos, nem se compare, né? Quem não faz atividade física, na nossa idade, eu com 70 anos, eu corro, né? Entendeu? Morro correndo, né? 70 anos, né? Tranquilo, né? E se eu não tivesse cuidado, o que eu estava hoje, né? Dor física, né? Dor, várias formas, né? E principalmente eu, né, doutor Patrícia, que eu vi, acho que eu estou revertendo as doenças todas que eu vi, né? Que eu vi nessa encarnação para
viver as emoções. Então, eu vi com vários problemas para ser resolvido, tá? Para me ajudar, né? Essa experiência que nós estamos tendo aqui no sistema Terra, né? Então, segundo a ciência, eu não poderia nem caminhar, né? Porque o von Willebrand, é raro, mas em cada 100 mil, mais ou menos, uma pessoa tem von Willebrand, né? Entendeu? Né? A ciência recomenda você não fazer nada disso, né? A ciência, elas falam coisas, às vezes, que não condiz com a realidade em que estamos vivenciando. Não sinto dor nenhuma na junta, nada, né? Nada. Né? Então, nós buscamos conhecimento, usamos a tecnologia mental, qualquer probleminha lá nós sabemos resolver também, né? Então, é conhecer nosso corpo e conhecer também as habilidades que nós buscamos conhecimento pela tecnologia mental. É maravilhoso, né? Conhecimento. A mente controla o corpo. Não é? É aí. Se uma mente não está adoecida, ela precisa estar sã. A mente precisa estar sã. Porque se você tiver com um monte de adoecimentos, de um monte de coisa ali, você não vai conseguir cuidar do seu corpo. Então, você primeiro precisa observar a qualidade dos pensamentos, sentimentos, emoções e tudo mais, como eu falei anteriormente. Quando você entender que a sua mente controla o corpo e que suas emoções é que vão fazer o upgrade, que eu sempre brinco, é o campo emocional. Ah, mas eu quero tirar as emoções. Não, as emoções, elas fazem parte deste momento importante em que estamos aqui. E elas é que elas são a chave para o upgrade, para a transformação, para a transmutação. Maravilha. Pois é, né? Eu sempre falo, né? Eu que fiz atendimento, né? Eu vejo as energias. O pessoal trava a energia movimentar no corpo por causa da mágoa, né? Aí a energia não flui, né? Nós fica travadinha nas emoções do julgamento, né? De mágoa, né? Né? E é tão importante, eu falo até com as pessoas, a mágoa é pior que uma Coca-Cola, que é um dos piores, né, refrigerantes que tem, é a Coca-Cola. E a mágoa torna pior ainda, né? Ela é tóxica, altamente tóxica. Exatamente, né? Muito pior. Então, juntando tudo isso aí, o conhecimento que nós temos, e se você trabalhar o emocional e fazer atividade física, mesmo que você gere algumas toxinas, não fazer o movimento, o exercício, nosso principalmente transpirar, né? Você vê que o suor, né? Você sente até o gostinho do sódio, né? As toxinas não saem na urina, viu, pessoal? As toxinas saem no suor. Não é? É só você provar, né? Só para você ver o suor, o gosto do suor. Não é? É do sódio, né? Que é do sal, né? Né? Então, é muito importante. Às vezes eu transpiro bastante, né? Aí o cara estava caminhando lá e falou, eu tenho inveja de você, porque eu faço exercício, mas não transpiro, né? Nossa, que interessante. Não transpira? Não tem suor, não. Tá? Olha! Tem suor, sim. Uhum. Pois é, ele não sente, né, que saia, né? É lógico, se não molha a pele não fica úmida, né? Ele sabe que não transpira, né? Então a gente sabe que a gente transpira bastante, e principalmente quem está lá em Dakar, né, pessoal? Como a gente transpira ali, né, com aquele calor, né? Nossa Senhora. Ali que a gente está fazendo atividade, subindo montanha, descendo montanha, 35 graus, 40, né, pessoal? Como a gente transpira naquela temperatura lá, né? Né? Beleza, né? Você tem compromisso, você tem uma consulta agora, né? Mas então, vamos responder as perguntas, claro. Vamos lá, vamos interagir com o povo, pessoal. Perguntem que eu estou aqui, aproveitem. Isso é importante, Então, falando aqui, tem a dona Maria de Luz, colocou uma mensagem aqui. Boa noite, dona Maria. Doutora Patrícia, me veio que as pessoas que ainda não estão se observando a vida delas ainda está comprometida na igreja, na política. Elas contam com essas estruturas aí, né, acompanhadas aí das televisões, né, nesse sentido.
Pois é, Maria de Lourdes, boa noite, tudo bem? Infelizmente, né, muitas pessoas não estão despertas, né? Então, já faz um bom tempo que a gente está fazendo esse trabalho de despertar, de acordar, mas muitas pessoas estão com a mente tão obnubilada, já estão tão formatadas dentro de um sistema, é uma formatação, sabe, Maria de Lourdes, tão grande, porque é comportamental, é alimentar, é vibracional, é dentro das crenças familiares, dentro das crenças que ela mesma criou, que ela alimentou. Então, a gente precisa o quê? Respeitar o momento. Se ela tiver que sucumbir naquele momento, ela vai sucumbir. Todos terão oportunidades. Em algum momento da vida desta pessoa, ela vai acordar, né? Como muitos de nós acordamos. Né? Muitas pessoas estavam adormecidas, muitas pessoas acordaram. Mas todos, o que é legal é a gente entender, sabe, Zé? Alisson, todo mundo tem oportunidade, mesmo que você sucumbir. Perdi o game, perdi o jogo, sucumbi, mas vai ter uma nova oportunidade. Seja onde for, você vai ter uma nova oportunidade. Isso que é bacana. Você perdeu, mas você pode, na próxima, ganhar. Tudo depende da gente. Quem sabe na próxima, essas pessoas virão diferentes, né? Estarão diferentes, às vezes um sistema diferente, não sabemos, mas a gente sabe que todo mundo tem oportunidade. Isso que é bacana. O que mais aqui? Temos aqui o pessoal até concordando aqui com a Dona Maria, né? Consequentemente com a reflexão que você acabou de falar, né? Então é isso aí, né? A Ângela também aqui dando uma gratidão aí, agradecendo. Olha, pessoal, legal. Também aqui a Fernanda, aqui dando uma boa noite a todos aqui. A Jura agradecendo aqui muito pela doutora Patrícia aqui com a Hora é Agora, né? Aprendendo aqui muito com a doutora Patrícia. A hora é agora, com certeza. Também aqui a Adelaide dizendo aqui boa noite a todos, né? Agradecendo, então, muitos agradecimentos aí mesmo aí. E é isso aí. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Aproveitem esse momento, porque é tão bom, né? Nós temos que aproveitar o tempo que temos, né? E o tempo é movimento, tempo é ação, tempo é criação, tempo é conhecimento, tempo é amor, tempo é construção, tempo é vida. Então, a gente tem que aprender a usar o tempo em nosso benefício, né? Não contra nós. Então, aproveitem para perguntarem, porque isso é muito bom, né? É muito bom. É isso, a Edith Posseidon, bacana, seria todos acordar agora. Também aqui, dando boa noite aqui estou vendo aqui a Carla Cabeceira, botou aqui vários emojizinhos aqui, botou aqui um boa noite. Boa noite aí, Carla. Obrigado. Boa noite. Pela sua participação aqui, assistindo prestigiando aí essa live aqui da doutora Patrícia, aqui no canal Tecnologia da Mente. Aproveito o ensejo para falar com todos aí, né? Para quem ainda não curtiu, dê seu like, aí fique à vontade aí, acesse aí as nossas maratonas aí, o canal Tecnologia da Mente, para que você possa aí conhecer um pouco mais aí das diversidades que tem aqui de conteúdo no canal Tecnologia da Mente. Hoje, mais um aí, né, grande conhecimento aqui com a doutora Patrícia, aproveitando o ensejo para compartilhar aqui com todos aqui o canal, né, os contatos aqui da doutora Patrícia. Então tá aqui o canal do YouTube, DR, Patrícia Ridal, ok? Facebook, Patrícia Alves Ridal e o Instagram, @doutora Patrícia Ridal. Entra lá, se inscreve, segue aí a doutora Patrícia e lá com certeza você vai ver muitos conteúdos bacanas e enriquecedor como esse que você
acabou de ser prestigiado, assim como todos nós aqui, com essa reflexão aqui no canal Tecnologia da Mente, com esse conteúdo aí que foi trazido hoje aí para todos vocês aí, né? E acabo eu também sendo beneficiado com esse momento, né? Onde eu estou aqui participando também. Então é isso aí. Agradecer aí, foi show de bola. Abraço. Tamo junto aí, José. Agora é com você. Maravilha, né, Amadas, né? Aí, doutor Patrícia, vamos às considerações finais? Vamos, eu tenho uma novidade para vocês. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu estou aqui. Tcharam! Uma novidade, uma super, hiper, mega, ultra, blaster, master novidade. Eu iniciei uma mentoria. Tudo começou porque, assim, com muito... durante anos, eu venho adquirindo conhecimento, escrevendo e uma série de coisas interessantes. E eu senti a intuição, olha a intuição falando mais alto ali, né, dando um up, dizendo, você precisa fazer, né, vamos abrir uma mentoria. E essa mentoria, ela é muito bacana, porque é uma vez por semana. Uma vez por semana, as aulas são incríveis, assuntos diversos para qualquer idade, qualquer grau de escolaridade, qualquer um que quiser buscar conhecimento. E conhecimento diante de tudo, diante da saúde, comportamento, epigenética, física quântica, física nuclear. Nossa, mas é difícil, não é? Vamos trabalhar isso dentro do dia a dia, porque quando a gente buscar esse conhecimento, a gente vai ver que a gente pode fazer bom uso dele, trabalhando em nosso benefício, para que nós possamos entender o processo em que estamos inseridos, a vida em que estamos inseridos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, nossa próxima aula, dia 11 de junho, terça-feira, inicia às 19h30 e vai até às 22h30. O pessoal gostou muito, né? Eles não queriam sair da sala de aula, só para vocês terem uma ideia. E quem quiser saber mais, entre no Instagram, tem um link que vai para o WhatsApp, e aí vocês façam, né? Façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, e o investimento cabe no bolso de todo mundo. As aulas, vale a pena. Busquem conhecimento. O momento é agora. Eu sei que você está pronto. Promova mudanças. Quem participou do chat, né? Obrigado quem vai ver essa live, que chegou em casa, tomou seu banhozinho, né? Vai ver a live depois, né? Obrigado por estar no nosso canal, né? Propagando, né? Ajudando a gerar essa frequência. E amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é da Rosana, né? Um bate-papo muito legal, ok, pessoal? Beleza? Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, o Alisson. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã.